Ter um animal de estimação em casa exige alguns cuidados, mas o trabalho é pequeno comparado ao bem que eles fazem pra gente. Daqui a pouco, a gente vai mostrar no estúdio aqui ao lado várias raças de cães para você saber qual é o cão ideal para o seu estilo de vida, para conviver com crianças ou para quem mora em apartamento. O Pronto Atendimento de hoje fala sobre medicina veterinária. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E participe mandando as suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também no facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui o Dr. Mário Marcondes dos Santos, médico veterinário e diretor clínico do Hospital Sena Madureira. Muito obrigada pela sua participação. Esse tema que agrada a maioria das pessoas, né? Exatamente. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada. A gente já tem algumas perguntas aqui que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Tem bastante coisa, vamos tentar responder o máximo dessas perguntas. Doutor, tem uma pergunta da Vitória Menezes. Ela diz: eu tenho um Fox Paulistinha de 7 meses que está perdendo muito pelo. Isso é normal? Depende da época do ano, pode ser normal, né? Então, quando a gente tem mudanças climáticas, em São Paulo a gente, por exemplo, vê o clima às vezes quente, às vezes frio, você acaba tendo uma perda de pelo. O que ela tem que observar é se tem uma área específica sem pelo. Se é uma queda generalizada, não há tanto problema, né? E aí a escovação desse pelo 2, 3 vezes por dia nessa mudança climática vai estimular a perder o pelo durante a escovação, né, na própria escova, para não ficar caindo na casa, no sofá, não ter esse incômodo, né? Agora, se começa a aparecer áreas pequenas pelo corpo ou ficar sem pelo, que dê para enxergar a pele, aí tem que procurar um veterinário para observar se tem algum problema de base. Pode ser uma alergia ou algum outro tipo de doença. Exatamente. Em geral, vem, além da queda do pelo, vem também com coceira e outros sintomas. Mas quando a gente observa a queda de pelo localizada, que a gente chama de alopecia, né, que é uma área sem pelo, aí sim é mais preocupante e aí tem que fazer alguns exames dessa pelagem, às vezes um raspado da pele para examinar e ver se tem algum micro-organismo que possa estar causando. Doutor Clairton, de Lajeado, Rio Grande do Sul, ele também tem uma cadela Fox Paulistinha, só que o problema é outro. Ela tem 7 anos e está obesa. Ela tomou Puran 400 durante anos e após exame médico foi suspenso o uso desse medicamento. Ela é ágil, porém muito gulosa. O que ele pode fazer? Obesidade, sempre dieta e exercício físico são as coisas principais, né? Então, se ela é muito gulosa, aí observar se não estão dando comida a mais, né? Muitas calorias. Tem proprietários de animais que às vezes dão petiscos em casa. Então, controlar a quantidade de caloria diária, que na própria embalagem da ração tem a quantidade que o animalzinho precisa comer por dia, de acordo com o peso ideal dele, e respeitar isso. Se ele está comendo aquela ração, aquela quantidade diária, não dá petisco, alimentos proibidos como bolacha, doce, pão, que às vezes os proprietários com dó oferecem porque ele fica pedindo, olhando a gente comer, né? Isso tudo é proibido porque acaba levando à obesidade. Exercício físico, pelo menos uma vez por dia, de 30 a 40 minutos, caminhadas leves em horários frescos do dia. E sempre ração, não dá nenhum outro tipo de alimento, Exatamente. Principalmente doce e carboidrato. Né, exatamente, que é muito prejudicial para eles em todos os sentidos, desde obesidade, problema dentário. Até diabetes pode causar. A obesidade mesmo pode causar diabetes, né? Então é sempre importante uma dieta balanceada, assim como para a gente. E eles têm a vantagem de já ter a dieta pronta, balanceada, por nutricionistas veterinários que fazem a formulação das rações. Tá certo. E nos cuidados com a saúde do seu animal de estimação, alguns procedimentos podem prevenir doenças graves. Confira uma informação sobre isso que pode ser um mito ou uma verdade. A castração precoce das fêmeas antes do primeiro cio reduz em 100% o risco de câncer de mama. Mito ou verdade, doutora?
A castração precoce, ela reduz muito mesmo o índice de tumores de mama, não 100%, mas quase perto, né? Por quê? Porque existe uma correlação com a ação hormonal, né? Então, pode ter uma predisposição genética que com o hormônio acaba desencadeando. Então, o que se vê é que em países que têm o hábito de se castrar, nos Estados Unidos eles têm esse hábito de castrar precoce, o índice de tumor de mama é muito baixo, né? Então, às vezes, vem profissionais de fora, aqui no Brasil, para acompanhar cirurgias desse tipo de procedimento de câncer de mama, porque não tem tanta casuística como aqui no Brasil, né? Porque aqui ainda existe essa questão latina de achar que castrar o animal é uma coisa mutiladora, que o animal tem que ter um primeiro filhote para ser feliz. E, na verdade, não tem o lado psicológico. O animal não vai ser como uma mulher que precisa ter um filho. Não tem essa questão psicológica, né, envolvida. Então, a gente tem que pensar realmente na saúde. Se castrar precocemente traz mais benefício para a saúde, porque evita tumores, evita infecção também no útero, que é muito comum na cadela. Então, são situações que vão prevenir doenças. Aí vale a pena para evitar, para que o animalzinho tenha uma vida saudável, com qualidade e uma sobrevida maior. Tanto para machos quanto para fêmeas, doutora? Exatamente. Machos também existem alguns tipos de tumores em testículo, próstata, também pode ajudar a diminuir esses índices, né? Tá certo. E a partir de quantos meses um animal pode ser castrado? Então, o que a gente recomenda antes desse primeiro cio, né? Então, por volta de 10 meses já é suficiente para estar castrando, né? No caso do macho? A gente espera todas as vacinações, né? Que é com 2, 3 e 4, e a partir daí, veio o primeiro cio, antes de vir o primeiro cio, já vai castrar, né? A gente vai mapeando. E por que da vacina? Porque a anestesia geral pode diminuir um pouco a imunidade, né? Então, o animal estando todo vacinado, ele vai tomar então essas vacinas com 2, 3 e 4 meses, aí você tem uma resposta adequada. Então, a partir de 5 meses já é possível castrar. Para o macho também, esse macho prazo aí de também. 5 meses? Exatamente. Tá certo. A gente tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Gustavo Bento, ele pergunta, qual seria o melhor método para retirar um berne em estado avançado de um cachorro? Então, existem hoje medicações bem modernas, né? A parte de farmacologia veterinária vem, e tanto da indústria veterinária vem se desenvolvendo muito, produzindo medicações próprias para animais. Existe uma medicação própria para animal hoje que ajuda a matar o berne, um comprimido via oral. E aí, toda região que tiver berne, esse berne morre, mas é importante levar num veterinário para ele prescrever essa medicação e depois retirar esses berne que pode ficar morto ali, localizado, né? Para evitar que isso fique infectado, aí ele retira o berne, né? Daqui a pouquinho a gente vai para outro estúdio para ver justamente essas raças de cachorro e falar um pouquinho mais sobre qual é a raça ideal para quem tem uma criança em casa, também para quem mora em apartamento. Às vezes tem muita gente que tem pena de ter o cachorro, né, porque o espaço é muito limitado. Para quem já é mais velho, qual que é uma raça mais tranquila para idosos, para acompanhar e para fazer companhia. Daqui a pouquinho a gente vai para outro estúdio para explicar um pouquinho mais para você que está pensando em ter um cachorrinho, mas ainda está na dúvida. É sempre bom se informar desse tipo, ter esse tipo de informação, né, doutor? Para também não ser surpreendido, às vezes, pegar uma raça que vai totalmente contra. Não tem como mudar a personalidade de um cachorro, né, doutor? Exatamente. É importantíssimo saber escolher o animal, né? Hoje a gente fala muito de posse responsável do animalzinho, porque tem muito abandono de animais, né? Então, na hora de escolher um bichinho, você tem que inserir ele na sua rotina. Se você trabalha demais, o animalzinho fica muito tempo em casa, ou se você não tem tempo muito, às vezes, para sair, ou tem criança, ou tem idoso, para evitar que o animalzinho vire, de repente, um problema no encaixe da família, a escolha ideal desse animal faz toda a diferença. Porque aí ele vai agregar a alegria e tudo para a família, né? E não ser um problema. Porque às vezes você pega uma raça que é alegre, festiva e tem uma pessoa idosa e esse animal pula, é um animal de porte grande, pode machucar um idoso. Exatamente. Então aí ele acaba passando a ser um problema e aí as pessoas, agora eu não quero conviver com ele. Então a escolha é importante porque traz mais harmonia para essa casa, né? Daqui a pouco a gente fala mais e traz mais informações para você que está pensando em comprar um cachorrinho. Agora a gente vai ouvir uma pergunta sobre animais de estimação que vem de Belo Horizonte. As imagens são da Rede Minas. Gostaria de saber como tratar os dentes do meu cachorro de estimação.
Então, os dentes, hoje em dia, existe essa polêmica, é frescura escovar o dente, e não é uma questão de saúde mesmo, né? Eles devem escovar os dentes todos os dias, poucas pessoas sabem disso, né? Existem pastas próprias para cães, né? Para gatos também, e que deve ser escovado. Então, o que a gente recomenda é tentar associar a escovação dentária com a saída para o passeio, porque aí todo mundo já viu um animalzinho feliz quando você pega a coleira, querendo ir passear. Então, você tentar associar isso, quando você pegar a pasta de dente e a escova, ele também vai lembrar que vai passear em seguida. Então, isso ajuda. E existem escovas próprias para cães também. A pasta tem sabor carne, não pode ser pasta humana, porque a pasta humana tem flúor, eles engolem, não vão fazer a bochecha e jogar para fora. E aí é ruim, porque engole o flúor. Então, tem que ser uma pasta própria, tem algumas que também têm enzimas que dissolvem o tártaro, então é importante a escolha do produto adequado. E essa escovação diária, ela acaba prevenindo doenças como o tártaro, né, que é o grande causador do mau hálito. Muita gente acaba tendo meio distância assim, de cachorro, porque acaba não cuidando direito e o cachorro fica com mau hálito mesmo. Tem alguma ligação entre o tártaro e problema cardíaco, doutor? Tem, então, o tártaro é uma fonte ali de bactérias, são placas bacterianas. E você tendo lesão ali na gengiva, porque acaba tendo por essa placa, é uma porta de entrada para a corrente sanguínea dessas bactérias. E aí essas bactérias podem se alojar tanto no coração quanto nos rins e causar doenças sistêmicas. Então, para um animalzinho pode ter uma endocardite, uma válvula do coração, ele pode ter uma insuficiência renal no futuro, com essa exposição crônica dessas bactérias, esses complexos que são formados ali. Então, a escovação dentária é importante até para a prevenção desses problemas graves, né? Existe um produto também que é um adstringente, que pinga na água de beber do animal, que evita também esse acúmulo e o mau hálito, então, associado à escovação dentária. Então, hoje tem bastante tecnologia de produtos para evitar isso, porque depois tratar uma doença mais grave sempre é pior, é importante a prevenção. Com certeza. Doutor, uma dúvida que é uma dúvida minha mesmo. Existem algumas raças de cachorro que têm mais propensão a doenças, são mais sensíveis, inclusive, a alimentos. A gente vê que, às vezes, um cachorro de raça, qualquer coisinha que acaba pegando sem querer no chão, você deixa cair, não presta atenção, o cachorro vai lá e come um pedaço de comida. Se pegar esse alimento, vai causar alguma coisa? Existem algumas raças que estão mais propensas a esse tipo de doença, por serem mais sensíveis mesmo? Na verdade, assim, existe uma predisposição racial para uma série de doenças, mas não uma doença específica, né? O boxer, por exemplo, ele tem mais câncer, né? Aí você tem o cocker e o poodle, que tem mais doenças endócrinas. Então, a gente tem realmente algumas doenças que têm relacionamento com a parte genética, que acaba essas raças sendo mais predispostas. O Lhasa Apso tem bastante insuficiência renal. E a gente vê que o vira-lata, né, o sem raça, que é uma mistura de raças, acaba sendo uma raça mais forte, a população fala, né? Por quê? Porque, na verdade, misturou um pouco desses genes, né? Então, não fica com uma tendência mais forte para uma situação. Mas eles podem vir a ter essas doenças também, mas acabam sendo raças mais rústicas, né? Principalmente esses que são adotados e que, às vezes, vieram de rua, porque você tem uma seleção natural até no meio ambiente. São animais que, se eles fossem fracos, eles já tinham vindo a óbito. Então, você acaba selecionando uma população de animais mais fortes. Por isso que existe essa questão, o vira-lata é mais forte, mas é porque ele passou talvez por uma seleção natural e aqueles mais fracos não sobreviveram e aqueles que sobreviveram, de repente, são geneticamente mais fortes nesse sentido, né? Porque acabam tendo menos predisposição à doença. E sabendo desses problemas também fica mais fácil prevenir, né, doutora? A prevenção é sempre o melhor remédio. Exatamente. Né? E aí o vira-lata, você, na vigência de um sintoma, você acaba pesquisando, porque você não vai ter uma tendência para uma doença ou outra, porque ele é uma mistura genética, né? Aí você vai acabar pesquisando de acordo com os sintomas que ele tem. Tá certo. Cerca de 33 milhões de brasileiros, donos de cães, e os 17 milhões que têm gatos, já descobriram os benefícios de conviver com um companheiro de quatro patas. Se você ainda não tem um bichinho de estimação para chamar de seu, saiba que nunca é tarde para adotar e cuidar de um bichinho. Nós, aqui da equipe do Pronto Atendimento e da redação do jornalismo, também temos os nossos. Vamos dar uma olhada?
lindinhos, né, gente? São os bichinhos da equipe do Pronto Atendimento e também dos nossos colegas lá da redação. E eu tô vivendo agora uma situação muito diferente, porque eu tô aqui no estúdio com vários desses bichinhos lindos para entender melhor quais são os melhores para viver com a gente, dentro de casa, fora de casa. Eu vou conversar com a Fernanda Fragata, que é médica veterinária do Hospital Sena Madureira. Bom dia, muito obrigada, viu, por participar do nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. E eu quero mostrar, então, cada um deles. Eu vou falar com o William, que é do canil Delta. O canil Delta. E então, eu já agradeço, viu, William, de você ter trazido todos esses bichinhos lindos aqui. Quem que é esse carinha aqui? Esse é o Thor, um pastor alemão de 1 ano e 5 meses. É do meu canil. E Esse aqui quem é? essa é a Mira, uma labradora, tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos. E esse é o Timóteo. Esse é o Timóteo. Oi, Timóteo, bom dia. Ele tem uns 3 anos. E esse menininho aqui? Bernardo. Quem mais está Ele aqui? também tem mais ou menos uns 4 anos. 4 anos. O Nick, uns 5. Esse aqui é o Nick. Ilhasa, é. O Nick, Ilhasa. E esse essa aqui? é a Belinha. Essa aqui é a Belinha? Essa é a Bela. Bela, que linda. Ela tá com medo, parece que ela tá tremendo. E esse daqui? Essa é a Belinha, é uma mistura, né, de cães que... Mistura de achada na cães. rua, Vira-lata. há uns 2 meses, mais ou menos. Dá pra ver pelo olharzinho dela, assim, que ela é muito E a linda. gente tá cuidando dela. Entendi. Bom, eu queria perguntar pra você, qual deles a gente pode pensar assim? Bom, eu conheço aquela Yorkshire ali, eu conheço bem. Esse daqui, por exemplo, dá para ver na cara que não dá para ter em apartamento, não é? Desses todos aqui, qual que você acha que é o melhor para ter dentro de um apartamento? Então, dentro de um apartamento, a gente deveria dar preferência para os animais pequenos, pela restrição de espaço. Né? Então, Yorkshire, Lhasa são raças boas para apartamento. Até o Bulldog também aceita bem o espaço. Embora hoje a gente veja que muitas pessoas têm raças grandes em apartamento. E aí necessita de um cuidado especial, uma atenção especial para que eles não fiquem muito confinados e aumente o risco de obesidade ou mesmo de doenças psicológicas. Então, eles ficam estressados e começam a ter, a gente chama de dermatite psicogênica. Então, de tanta falta do que fazer, eles começam a se automutilar. Então, é importante escolher a raça certa para o ambiente certo ou então adaptar para que eles não sofram por estar num ambiente que não é o adequado. É muito importante pensar muito bem antes de escolher a raça, não é isso? Sim, é importante para que a família fique satisfeita, fique feliz e o animal também. Então não adianta, se o sonho da sua vida foi ter uma determinada raça, se ela não se adequar ao seu ambiente, ao seu estilo de vida, você pode trazer sofrimento para você e para o animal. Com certeza. Sabe uma coisa que eu acho importante em relação à alimentação? As pessoas às vezes acham que é melhor dar uma comida igual a nossa para o animal. Isso não é verdade, né? Não. A ração é a melhor. A ração é a melhor opção, porque ela já vem balanceada. Existem até rações específicas para determinadas raças, para o tamanho dessas raças, então se é uma raça pequena, se é raça grande, e para o nível de atividade física desses animais. Então, com isso, você consegue ter uma alimentação equilibrada e promover a saúde por mais tempo. Entendi. E me diga uma coisa, melhorou essa questão, por exemplo, da gente comprar um bichinho num pet shop, sem pesquisar direitinho a vida dele? Melhorou a situação da gente correr o risco de comprar um bichinho que é filho do irmão e por isso a gente comprar já tendo uma predisposição a uma doença grave? Hoje em dia isso melhorou bastante, mas ainda não dá para a gente saber se vai conseguir ou não prevenir essas doenças. Então, tem algumas raças que têm predisposição a algumas doenças, por exemplo, o Lhasa tem predisposição a problemas renais, e que ainda é muito difícil esse controle, né? Mas você investigando um pouco a família, se os familiares não tiveram esse tipo de problema, as chances são menores, mas não é impossível de ter, porque é uma predisposição da raça. O pedigree é uma garantia de que a família dele é uma família legal e tudo, ele não vai ter problema? Então, na verdade, no pedigree você tem a identificação dos familiares, mas aí você precisa vir a conhecer, porque o fato de um animal ter pedigree não significa que ele foi testado para doenças ou alguma coisa do tipo. É somente um mapa da família dele para que, se você tiver interesse ou quiser, possa ir buscar esses outros animais para saber da saúde deles. Entendi. O que está acontecendo aqui que eles estão chorando?
Eu fiquei lá nela. Ah, alguém está no cio. Aquela vira-latinha aqui. Deixa eu conversar com você. Você é dona dele? Não. Que ela pode... É do canil, né? Você sabe que eu adotei uma gatinha recentemente, há 2 meses mais ou menos. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida esse ano, né? Os vira-latas, eles são muito especiais, né? E ela, qual que é a história dela, William? Ela foi achada na rua também? Entendi. E ela não tá para adoção? Tava meio judiada. Ela tá para adoção? Não. Não? Não. É. O que a gente pode falar para as pessoas que têm vontade de ter um bichinho e às vezes ficam pensando assim, será que eu vou ter esse ou aquilo, tal? O que você acha em relação a esses bichinhos todos que estão aí na rua que a gente poderia adotar? Então, hoje a gente tem várias organizações que recolhem esses animais, tratam, vermifugam, vacinam e até castram antes de colocar para doação. Então, é uma opção muito boa porque você vai estar, além de estar trazendo felicidade para sua casa, você vai estar fazendo bem para um bichinho, né, que está precisando desse carinho, que já foi abandonado. E assim, é que a gente tem que também respeitar um pouco a vontade das pessoas. Então, quem tiver essa vontade, puder e quiser, é muito bem-vindo. Agora, quem tiver uma preferência por alguma raça, né? De repente, quem sabe ter 2. Eu sou da opção que tem que ter 2, porque um faz companhia para o outro. Entendi. E eles acabam interagindo melhor e aceitando melhor a nossa correria, o nosso dia a dia. A gente nem sempre consegue dar atenção o tempo todo. Então, você tendo pelo menos 2 bichinhos, você consegue minimizar um pouco a sua ausência. Muito legal. Hoje o pronto atendimento é especial, como você vê, para mim, muito mais ainda. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o tema do pronto atendimento é medicina veterinária. Continue aí, continue enviando suas questões. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento e o tema de hoje é medicina veterinária. Quem está tirando as suas dúvidas é o Dr. Mário Marcondes dos Santos, diretor clínico do Hospital Sena Madureira. E a gente viu agora há pouco no outro estúdio a Madeleine Alves com a Fernanda Fragata mostrando quais são os tipos, as raças ideais dos cachorrinhos. A gente está vendo aí as imagens, eles falaram um pouco mais do pastor alemão, que é esse que a gente está vendo agora. Várias opções para você que está pensando em ter um cachorrinho, precisa saber qual que é a personalidade deles antes de fazer a sua escolha. Se tem criança em casa, se tem algum idoso. E agora a gente volta a falar com o Dr. Mário Marcondes sobre gatos também, que são a paixão de muita gente. A própria Madi contou que ela tem um cachorrinho, um gato, e eles acabam convivendo super bem também, né, doutor? Exatamente. O que muita gente acha que é polêmico, mas acostumando desde filhote, eles sempre interagem, né? Até com crianças pequenas também. Então, o gato vem crescendo muito na população, principalmente de São Paulo, com a verticalização, as pessoas morando em apartamento, tendo cada vez menos tempo. E o gato é um animal mais independente, ele acaba aceitando mais ficar mais sozinho. Então, acaba sendo uma opção para quem tem muita correria e restrição de espaço, né? Então, vem crescendo muito. E a gente tem uma pergunta justamente sobre gatos, da Gabriele Timóteo. Ela pergunta, é verdade que gatos têm maior predisposição a ter câncer? E se o tumor for maligno, o que fazer? Existe essa conotação que tem maior predisposição, na verdade, por uma doença que a gente chama de sarcoma vacinal. É uma doença relativamente recente e que foi observada como um tipo de vacina de leucemia, né? Acredita que seja o coadjuvante que tem na vacina, um componente dessa mistura da vacina. Então, hoje a gente, ao invés de fazer a V5, até preconiza fazer a V4, que não tem essa vacina, porque alguns animais apresentavam um certo tipo de câncer no local da aplicação e se o animal não tem predisposição àquela doença, não teve contato ou não tem contato com outros animais, então não teria tanta necessidade de fazer a V5, então a V4 é a mais preconizada por isso. Então criou-se esse mito de que o gato tem mais câncer por causa desse tipo de tumor. Mas na verdade é só um tumor a mais. O cão também tem câncer, assim como o gato. Doutor, e tem uma pergunta do Géry Silva, ele quer um labrador. Decidiu a raça, mas ele quer saber, macho ou fêmea? Qual que é a diferença entre os sexos? Quais são as principais características de cada um? Na verdade, assim, por exemplo, quem quer um cão de guarda, o macho é o mais adequado, né?
que ele é um animal mais ativo. Ao mesmo tempo, a pessoa que tem cão em apartamento, ele acaba urinando mais para demarcar território. Se você já tem um quintal, isso não faz tanta diferença, né? E a fêmea acaba sendo mais calma, você consegue educar melhor nos locais que ela vai urinar, né? Porque ela não vai ter tanto essa coisa do território quanto o macho. Então depende muito da rotina da casa e para que esse animal vai estar lá convivendo com essa família. Então, se for para guarda, companhia, então depende muito dessas características. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre esses bichinhos, que eu tenho certeza que não ia deixar de chegar pergunta para a gente. Algumas ficaram sem ser respondidas, mas se você gostou do programa de hoje, pode adotar um gato ou um cachorro para alegrar a sua vida. O Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo promove amanhã um evento com cerca de 400 cães e 100 gatos prontos para adoção. Os animais são castrados, vacinados e têm microchips para identificação. Mais informações sobre o evento Ação Animal você encontra no Facebook do Pronto Atendimento. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Mário Marcondes. A gente volta a se falar mais para frente. Eu que agradeço. O Pronto Atendimento desta sexta-feira termina aqui. Amanhã não teremos o Pronto Atendimento. No horário, a TV Cultura vai transmitir o Teleton, a maratona de solidariedade em benefício da ACD. Tenha um bom dia e até segunda-feira, quando vamos falar, é claro, de Previdência Social. Até lá!